Fala galera, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal daquele cara que demora a cumprir suas promessas, mas sempre cumpre. Estamos aqui então com o último capítulo da primeira fase da Saga do Clone, muito complicado, desnecessariamente complicado, né? Mas enfim, lá no vídeo da Saga do Clone, vídeo de quase 1 hora de duração, né? Gente, assistam lá aqui, ficou top, eu gostei demais desse vídeo. Eu comentei das edições 1 a 17 de Homem-Aranha Saga do Clone, publicada pela Panini Comics Brasil, né? Mas aí eu deixei de comentar o número 18. Por quê? Porque eu falei pra vocês que eu queria fazer um review comparativo, né? Porque a editora Abril também publicou isso, né? Não nessa caixinha, né? Porque essa caixinha aqui também é lá da Case in Case, né? Muito bacana, ó. Muito show. Eu vou até tirar ela aqui. Tem muitas pessoas que... Cara, eu acho interessante que assim, a Case in Case faz muito sucesso, mas eu percebo que muitas pessoas também ainda não conhecem, né? É bom que eu até ajude a difundir isso, né? Então tá aqui, ó, caixinha bonitinha. A editora Abril publicou em 3 edições. Não, eu vou até tirar a caixinha daqui, só pra gente ter um pouquinho mais de espaço. Então é isso. A editora Abril publicou em 3 edições, 3 partes, né? E aqui e pela Panini foi publicado aqui no número 18 da Saga do Clone. Só que foi publicado junto com The Parker Years. Esse Parker Years é conteúdo inédito. A editora Abril não publicou. O que é, então, Anos Perdidos? Tá, pela editora Abril, a editora Abril publicou toda a Saga do Clone na revista O Homem-Aranha e na revista A Teia do Aranha. Tem uma coisinha outra especial ali também, né? Que tipo, você tem um Aranha Escarlate especial, aí tem um dos anuais que publica o Planeta dos Simbiontes, mas, enfim, de modo geral, tudo foi publicado mesmo dentro das revistas Homem-Aranha e Teia do Aranha. Só que o final, né? Na verdade, isso aqui é um... Como é que fala? Prequel, né? Um prequel, né? Prelúdio? Não, é prequel mesmo, né? Prequel para a Saga do Clone, né? E foi publicado assim, em formato americano e com papel... Qual é esse? É couché? LWC? Não sei, papel brilhoso. Eu não sou muito especialista em papel brilhoso, não. Deixa pra lá, né? Mas enfim, Anos Perdidos, então, tinha o objetivo de contar o passado do Ben Reilly, né? Como foram os 5 anos entre ele sair da chaminé, lá da Saga do Clone, né? E ele ir pra Nova York depois que ele descobre que a Tia May está passando mal. Só que aí a gente entra num problema aqui, né? Porque não cumpre esse objetivo. Lost Years, né, que é o Anos Perdidos, conta só a história de um momento muito específico durante a vida dele, que ele estava numa cidade específica, e lá ele conhece pessoas, e lá ele se mete em confusões, e essas confusões é que vão acarretar lá no incriminamento, sei lá, do Peter Parker, né? Enfim, vamos lá então. Do começo. Primeiro eu vou passar aqui, né, pela história, depois eu vou pegar aqui as edições da editora Abril, e a gente faz alguns comparativos, tá? A edição, então, da Panini foi publicado aqui, né, nesse encadernadinho, capa cartão e com o papel offset, né, que eu carinhosamente chamo de papel cheiroso. Bom, a gente abre aqui então Anos Perdidos, mostrando que o Ben Reilly, né, ele não conseguiu não salvar pessoas, né? Porque isso tá na natureza, né? Ele tem os poderes, ele tem responsabilidade, ele tem as memórias. Então, tipo assim, se ele vê alguma coisa acontecendo, ele vai ter que ir atrás, né? Eu gosto demais do Romitinha. E aqui nesse período, o Romitinha tava no auge. Eu acho que o auge do Romitinha foi lá na fase Straczynski, né? Mas aqui nos anos 90 ele tava arrasando também, né? E aí também conta com o Kane, né? Esse aqui é o Kane, né? O Kane perseguindo o Ben Reilly. Também é outra coisa que eu falo que não ficou legal nessa história, porque eu queria mais detalhes, sabe? De quando exatamente que o Kane começou a perseguir o Ben Reilly. Aqui no final dessa história aqui a gente vai ter a grande explicação verbalizada do porquê que o Kane não gosta do Ben, mas é bem idiota, sabe? Nessa cidadezinha aqui chamada Salt Lake City, temos policiais que até então viviam uma vida muito pacata, muito de boa, não tinham nada pra fazer, até que mafiosos se instauram nessa cidade e falam, vamos dominar tudo, né? E aí, o que era uma cidadezinha pacata passa a ter grandes problemas com máfia, né? Gente, eu não pretendo fazer um vídeo tão extenso assim, não, então eu vou começar a passar logo pela trajetória aqui da história, tá? A história, ela tem como um dos personagens principais o Detetive Raven, né? O Detetive Raven, se você viu o meu vídeo gigantesco lá da Saga do Clone, você sabe quem é, né? Que é o cara que passou 5 anos investigando quem fez os assassinatos em Salt Lake City, né? E o que acontece? A gente acompanha aqui, então, o Detetive Raven junto com a sua parceira Louise, né? Só que o que acontece, né? A Louise, ela se atrai pelo Kane, né? Porque o Kane, ele tá lá na cidade dos arredores por conta do Ben Reilly, né? E aí ela começa a ter um relacionamento com ele, né? Tipo assim, ele é quebrado, eu vou tentar consertar ele. Aqui é aquele clássico que todo mundo se ferra na vida real também, né? Mas aí o que acontece? Cara,
esse grupo de mafiosos, eles vão lá e começam a fazer umas coisas muito paia, muito pesada. Eles explodem a casa do detetive Raven, isso faz com que a esposa do Raven desviva. Aí eles vão lá e sequestram o filho do Raven também, né, que tava, né, no hospital se recuperando dessa explosão. E aí depois é revelado, né, que na verdade quem tava por trás de tudo era a Louise, né, era a parceira do detetive Raven, né. E também entra em alguma coisa que eu não consegui entender. Por isso que, tipo assim, gente, basicamente esse vídeo aqui é eu perguntando pra quem leu essa história, pra quem leu mais vezes, pra quem pesquisou mais. Tem muita coisa aqui que eu acho confusa, cara, que é tipo assim, por exemplo, tá? Aqui, o Kane, ele age como se ele soubesse que o Ben é o verdadeiro e que o Peter não é o clone. Eu não entendo isso, porque ao longo de toda a saga do clone, o Kane falava que não, o Peter Parker é que é o verdadeiro e tal, e eu quero proteger o Peter Parker pra que ele viva a vida que a gente nunca viveu, pra chegar aqui no Anos Perdidos, que veio depois, né, do fim, entre aspas, da primeira etapa da saga do clone, e o Kane age como se ele sempre soubesse. Muito confuso. Sobre isso aqui também, lá na saga do clone, foi dito que o Detetive Raven queria vingar a morte da sua parceira, mas a parceira dele traiu ele. E por conta dessa traição, a esposa dele morreu. E o filho dele foi sequestrado. Então, qual que é o sentido disso? E outra coisa, depois, saiu nos jornais que ela estava envolvida com a máfia. Então, tipo assim, cara, muita coisa que eu não consigo entender, sabe? Tá, temos aqui também, então, a adição da Janine Godby, né, que é uma personagem muito boa, que eu gosto bastante dela. Desculpa, gente, agora eu vou ser apedrejado aqui, mas eu acho muito massa, nas histórias mais recentes, que ela virou aquela personagem Hallowiva. Nossa, eu acho muito massa isso, desculpa, mas é verdade. Eu detesto o Ben Reilly de Chasm, né, como é que é o nome em português? Abismo, né, detesto, mas a Janine de super-heróis, de super-vilãzinha, eu acho massa, né. E acontece aquilo, né, de o Ben Reilly, ele não consegue não se envolver nas coisas, ele consegue salvar o filho do Raven, né, que foi sequestrado. Inclusive, essa roupa aqui do Ben Reilly me lembrou muito Kick-Ass, sabe? E o Romitinha também desenhou Kick-Ass, né? E aí, depois eles têm uma grande conversa, eles se apaixonam, né? A Janine e o Ben. E a Janine conta a história dela, que é muito triste também, que ela era abusada pelo pai dela e tal. E aí, com 17 anos, ela pegou uma arma e acabou desvivendo o pai dela, né? Por conta das coisas que ele fazia com ela. Então, tipo assim, acaba que o Ben e a Janine, eles meio que se entendem, sabe? Porque são duas pessoas fugindo do seu passado, buscando redenção. Isso eu acho bacana também. Isso que eu falo, a saga do clone tem muitos paralelos entre personagens. Isso aqui eu acho bacana, né? Acontece que o Kane, ele vai lá e descobre, né, que a Louise, na verdade, é uma grande traíra, uma grande pessoa do malzinho, né? E ele fica louco, né? Fica louco e decide desviver a Louise, né? Tem até a imagem aqui, cadê? Ele vai lá e faz um crack aí na Louise, né? E aí o que acontece, cara? Também é outra coisa que eu não consigo entender, que é tipo assim, cara, o Raven, cadê? Mano, cadê essa parte? Aqui, ó, o Raven, ele olha diretamente nos olhos do Ben Reilly, entendeu? Ele vê o Ben Reilly. Então, tipo assim, cara, como que lá em Nova York ele não bateu o olho no Peter Parker? Porque o Peter Parker e o Ben Reilly são clones, um do outro. Então, tipo assim, eles têm o mesmo rosto. Como que o Raven imediatamente não bateu? Ele falou, é você mesmo, eu tenho certeza que é você. Não, precisa de toda uma investigação e sei lá o quê. Cara, não consegui entender, sabe? Então, tipo assim, apesar de ser uma história bacana, legalzinha, eu não consegui entender muita coisa. E eu acho que... tipo assim, tá, agora entra aqui a parte da editora Abril, né? Eu comprei essas 3 edições muito antes de ter isso aqui, muito antes. Só que quando eu comprei, eu falei, cara, eu leio agora ou eu espero o momento ideal? E aí eu tomei uma grande decisão boa, que foi esperar o momento ideal. Porque, cara, se eu tivesse lido isso aqui antes, isso teria meio que ferrado a minha experiência com a saga do clone inteira, sabe? Porque isso aqui, na verdade, é um grande fechamento para ser um prequel, né? Mas também tem esse monte de coisa que, na minha opinião, não tem sentido, sabe? É meio que furo. Então, gente, eu tô pedindo, por favor, se alguém tiver essas informações, se for problema comigo, se eu é que não consegui entender, se eu que não prestei atenção, por favor, me ajudem, né? Só um extra aqui, antes da gente partir pra comparação, né? Temos aqui o Parker Years, que, cara, é uma edição muito boa. Muito boa. Que é assim, ó, o Peter Parker, como ele decidiu lá no final da saga do clone passar o manto dele para o Ben Reilly, que até então é oficialmente o verdadeiro, né? Parker Years é uma história que o Peter relembra tudo o que ele, o clone, viveu, né? Então, tipo assim, por exemplo, aqui não tem nada de antes dos anos 70, né? Ele vai relembrar todas as coisas que ele fez dos anos 70 para frente. Só que ele vai dar muito foco nos seus fracassos. Ele fala, olha, essa é a prova de que realmente sou o clone. Porque o clone não teria feito isso, não teria feito aquilo. Ele não teria feito o acidente que gerou o Homem Hídrico. Se eu fosse o verdadeiro, eu não teria cometido o erro de trazer o simbionte para a Terra, sabe? Só que o que acontece? A Mary Jane vai lá e fala, não, você tá olhando com a ótica errada. Agora eu vou te mostrar a parte que eu vejo.
E aí ela vai lá e janta o Peter nos argumentos e fala assim: lembra naquela vez que você salvou bilhões de vidas? E aquela outra, e aquela outra, e aquela outra? Você salvou muito mais do que você prejudicou. E aí, mas aí, mano, aí vem uma coisa que eu achei interessante aqui, ó. Que eu achei interessante. A última página, porque assim, ó, o começo de Parker Years é ele pegando as coisas dele de Homem-Aranha, tanto os uniformes como os lançadores de teia, e ele quer queimar tudo isso, né? Ele quer queimar. Só que o que acontece? Chega aqui no final, ele não queima. Ele solta a teia aqui, onde tava o fogo, né? E ele bota as coisas dele de Homem-Aranha numa caixa. Ô, cadê a fita adesiva, Mary Jane, sabe? Por quê? Cara, isso aqui já era a Marvel falando assim, talvez a gente vai continuar com o Peter, sabe? Então, tipo assim, eles oficialmente deram um manto para o Ben Reilly, mas eles também falaram assim, vamos deixar uma pontinha de esperança? Beleza. Vamos dar agora uma olhadinha aqui só nas edições da Editora Abril e depois eu... Cara, eu nem sei como é que eu vou fazer isso aqui. Eu vou tentar abrir os dois ao mesmo tempo e tal, enfim, né? Cara, foram 3 edições, né? Temos algumas diferenças na coloração, porque olha que, uou, sabe? É tipo muito mais vivo, né? As cores. Aí agora entra uma questão de gosto mesmo, né? Eu prefiro um pouco mais soturno, então... Eu prefiro a edição da Panini porque as cores não estão tão chapadonas assim na minha cara. Tipo assim, mano, isso aqui é uma coisa que tá acontecendo na chuva de noite. Por que tá tão colorido assim? Por que tá tão vibrante assim, né? Mas, cara, olha aqui, curiosidades da época. Olha essa propaganda aqui, ó, do crossover do Batman com o Spawn, ó. Uma massa, ó. Era na época de Marvel 97. Nossa, gente do céu. Tem muito tempo isso aqui, né? Antes de eu nascer, né? Então, temos aqui a edição número 1. Acho que eu mostrei a parte de trás, mostrei não, né? E na parte de trás a gente tinha só um textinho aqui, né? Falando, se você quiser pausar o vídeo aí e ler, eu vou mostrar as partes de trás também, de cada uma, né? Anos Perdidos número 2. Tem uma das edições minhas aqui, que tá bem rasgadona assim no meio. Deixa eu ver se é... Não, acho que não é essa aqui não, né? Aqui, o textinho, ó. Quem quiser ler, texto, pausa aí, beleza. Cara, o Romitinha, ele ama fazer gente agachada... tomando chuva, né? Muito engraçado isso. E, número 3 do Anos Perdidos. Textinho, pra quem quiser ler e tal. Eu acho que é esse aqui mesmo que tá rasgadão, mas... que se dane, não tem problema não, né? Gente, é o seguinte, vamos fazer as comparações então, né? A gente tem, obviamente, diferenças de tradução. A Editora Abril, até aqui, eles deram uma enxugada no texto, sabe? Essa era uma das características da Editora Abril. Eu vou tentar fazer um pouco mais assim, deixa eu ver. Eu acho que... tá. Vamos tentar, né? Eu vou tentar abrir aqui logo na primeira página de cada um, pra gente dar uma olhadinha nessas questões de tradução. Ó, primeiro de tudo, né, se chama Os Anos Perdidos, aqui na Panini, né? E aqui só se chama Anos Perdidos, tiraram o os, né? E aí temos algumas diferenças de tradução, igual eu falei, ó. Por exemplo, aqui no começo, ó. Tinha passado um pouco das 10 da noite e a rodovia interestadual que leva a Salt Lake City estava lotada, com um trânsito lento por causa da chuva pesada. Vamos ver como é que tá na Abril, né? Abril, aqui, ó. Passava um pouco das 10 num sábado à noite. Já aqui nesse comecinho já adicionaram a informação de sábado à noite, né? E a estrada para Salt Lake City estava cheia, com o tráfego lento por causa das chuvas. Tá vendo? Não acho que faça tanta diferença assim, né? Mas aí, eu sei também que tem algumas diferenças em lettering, né? Tipo assim, por exemplo, aqui nessa parte aqui do Ben Reilly, aqui que ele tá na moto, eu sei que aqui é diferente um pouco. Aqui, ó. Aqui na da Panini, a gente tem... Então, o expediente, né, com o nome de quem participou, né, roteiro, desenhos, arte, né, e aqui, na da Abril, não, né, a gente tem esse quadrado aqui, só com o passado secreto de Ben Reilly e Kane, né, venderam de forma muito errada, porque, na verdade, não mostra tanta coisa assim, né. Eu acho que é isso, galera, não tem tanta diferença assim, não, só umas diferenças de... esse aqui eu queria dar um foco. Eu vou ver se eu consigo encontrar essa página aqui, tomara que eu consiga, né? Gente, eu não quero fazer corte. Corte é coisa de otário. Então, eu preciso encontrar essa página. Se eu não encontrar essa página... Achei! Uhul! Nossa, não precisei fazer corte, ainda bem. Não sou um otário, então. Galera, porque assim, ó, a coloração do resto da saga do clone segue aquela coloração padrão, né? Mais chapadona e tal, né? Que dá muito certo num determinado tipo de papel. Mas essa coloração aqui do Anos Perdidos, ela é diferente. Ela é uma colorização um pouco mais digital. Então, o que acontece? Olha... Por exemplo, olha essa iluminação na cara aqui do Ben, ó. Tá dando pra ver, eu não sei se minha câmera tá dando pra ver, mas tá dando pra ver um monte de quadradinho assim, ou tipo uns
umas divisões, tá vendo? Tá vendo os pontinhos, ó? Aqui também, ó, dá pra ver um monte de pontinho, tá vendo? Enquanto que na edição da Abril, a gente não tem esse problema. Tá vendo que tá certinho onde tem que estar a iluminação, onde tem que estar as sombras, tá vendo? Por quê? Porque aí já é uma questão de papel mesmo, tá? É o jeito que o papel absorve a tinta. E como a tinta aqui foi de uma coloração digitalizada, a da editora Panini não conseguiu absorver tão bem assim, né? Então é isso, galera. Eu acho que é só isso mesmo, né? Não tem mais nada o que falar, não. Anos Perdidos é bacana, é uma história legal, mas que é aquilo, eu não consegui curtir tanto assim porque eu fiquei o tempo todo tentando encaixar ela na própria saga do clone, sabe? E, na minha opinião, ela não encaixa tão bem assim, sabe? Ela parece meio que uma história de um universo alternativo. Mas eu gosto muito de debate. Por favor, me jantem aí nos argumentos falando que não, Eduardo, na verdade, a explicação pra isso é isso, a explicação disso é disso. Porque talvez eu tava muito embriagado de todinho aí, e aí eu não consegui prestar atenção, né? Talvez o problema seja eu. Muito obrigado, gente, por mais uma vez aí estarem comigo. Tchau, tchau.